que a única coisa que nós temos por certeza de que tem o poder de mudar a nossa vida é a palavra de Deus, a ação do Senhor na nossa vida. Abra sua Bíblia comigo, livro do profeta Samuel. Perdão, Josué, livro de Josué, capítulo de número 24. Aqui antes eu estava meditando um versículo sobre ele e fiquei com ele na cabeça. Josué, capítulo de número 24. O que eu quero falar hoje não é nenhuma novidade, é algo que nós já sabemos. Eu quero ser bem sucinto. Hoje a gente ainda vai participar da ceia. Eu prometo ser bem rápido. E se porventura eu ultrapassar, o pastor fala um sinal dali que eu dou aquela freada, né? Não tem problema não. Às vezes a gente se empolga, né? A gente faz um planejamento e Deus começa a falar, não para mais. E eu estou sendo proibido de falar muito. Tenho feito aí algumas cirurgias, mas às vezes a gente se empolga. O Espírito Santo impulsiona, amém? 24, verso 14, verso 15 e verso 16. Queria falar sobre essa palavra no nome de Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo. Quem respondeu? E disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses. Amém? Cubra a sua cabeça, amado Deus, fala conosco, ministra no nosso coração a tua palavra, que nós possamos ser cheios da mesma nessa noite. Prepara o nosso coração como terra fértil para receber o que o Senhor tem de melhor para nós. Obrigado por tudo, te peço no nome de Jesus, amém. Essa palavra é muito conhecida, muito pregada em tema de família, mas eu quero remeter ela para uma outra situação da nossa vida, que é falar sobre decisões. Toda a nossa vida ela é movida por decisões, amém? Todo o momento em que nós levantamos da nossa cama, nós já precisamos tomar a decisão. Até mesmo antes, quando o despertador está tocando, a nossa vida ali já começa a ser movida pelas decisões, porque você vai ter que decidir se vai levantar ou não. Tem muitas das vezes, a gente acontece isso muito, lá em casa acontece isso, vou falar da minha casa, o famoso 5 minutinhos, 10 minutinhos, né? A gente já programa o despertador do celular hoje para isso, ele dá um toquinho lá, ele fica ali 10 minutinhos parado, daqui a pouco toca de novo, aí bota mais 10 minutinhos, tudo na nossa vida é movido através das decisões. Hoje, para você vir ao culto, para a gente que é homem é mais fácil, né? A gente já durante o dia já sabe, né, Chapolin? Qual a roupa que a gente vai vir, mas para as mulheres já é mais difícil. Você teve que tomar a decisão de qual a roupa vestir, qual o calçado colocar. Então perceba que tudo que nós fazemos parte sempre de uma decisão. Nada é feito por acaso, né? A gente falou isso aqui no início do culto, que nós não somos obras do acaso. Ninguém nasceu por um acaso. Eu nasci e resolvi nascer por um acaso. Não, todos nós temos um propósito, e esses propósitos serão realizados através das nossas decisões. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Como tomar a decisão certa? Qual é a maneira correta de tomar uma decisão? A palavra de Deus, ela nos ensina tudo isso. Todas as nossas dúvidas, tudo que nós precisamos saber, tudo que nós precisamos conhecer, está contido aqui nesse livro, irmão. Que para muitos é um livro qualquer, mas para nós que cremos, é a boca de Deus falando conosco, nos aconselhando, nos direcionando, nos ensinando a tomar decisões corretas que venham fazer com que a nossa vida venha seguir
o fluxo que Deus quer para nós. Eu fiz menção de um verso aqui hoje, no início do culto, que é Jeremias 29:11, que o próprio Deus está relatando para nós que Ele tem um pensamento a respeito de nós. Um pensamento de paz, de bem, um pensamento que não é de mal, e que Ele firma no final dizendo que esse pensamento é para nos dar o fim que nós esperamos. Porque todos nós esperamos algo da nossa vida. Todos nós almejamos algo na nossa vida. E aí eu trouxe, certa feita, numa mensagem sobre esse verso, que comparando o ser natural que somos nós para com nossos filhos. Quando um filho nasce, nós como pais, a gente já projeta planos, a gente já quer ali dar um rumo, um sentido à vida de um filho, é verdade ou não é? A gente já começa a sonhar com um futuro promissor, uma vida abençoada, né, uma carreira promissória, algo de bom. Então a gente tem todos os projetos já para um filho, mas isso não quer dizer que pelo fato de nós como pais termos um projeto para um filho, que ele vai viver aquele projeto, porque para ele viver aquele projeto, ele vai ter que antes obedecer aquilo que o pai tem projetado para ele. Então Deus, ele tem um propósito, Deus, ele tem um projeto, Deus, ele tem algo arquitetado de bom para a nossa vida, mas para nós vivermos esses propósitos e esses projetos, nós vamos que tomar as decisões acertadas que venham estar de acordo com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Todos nós aqui, ou talvez não todos, mas algum, a grande maioria, pode ter passado por momentos difíceis na vida, e eu digo no sentido de condução da vida mesmo. Eu, por exemplo, sempre falo, não vou nunca me cansar de falar disso, que às vezes as pessoas me olham, e eu já ouvi isso de uma pessoa que falou assim: caramba, a gente olha para você e a gente percebe, né, que você foi uma pessoa que nasceu no Evangelho. E aí eu falei: você está enganado, porque eu passei por um caminho muito tortuoso para chegar onde eu cheguei hoje, né? Fui criado numa família que os pais se separaram quando eu tinha 8 anos de idade, já tive aquele trauma de separação. Aos 17 para 18 anos eu me envolvi com drogas, passei um bom período da minha vida usando drogas, fazendo um monte de coisa errada, não me orgulho de nada disso, mas se Deus permitiu que eu passasse para hoje, para que outras pessoas pudessem ver o poder de Deus, que Ele pode transformar vidas. Tive um casamento muito conturbado, mas depois que Jesus entrou nas nossas vidas, hoje nós vivemos os melhores anos da nossa vida. Tinha tudo para ter uma família desestruturada, mas Deus entrou na história e mudou tudo. Por quê? Porque quando a gente começa a observar os conselhos de Deus, a gente começa a andar nos caminhos que Deus tem preparando para nós, nós assim vivemos momentos de milagres e de bênção, amém? Então tudo isso vai estar sempre voltado para as nossas decisões. Então qual é a maneira certa de tomar uma decisão acertada? A gente tem muitos exemplos na Bíblia. Primeira coisa que você nunca deve fazer é tomar a decisão segundo aquilo que os seus olhos estão te mostrando. Porque nem sempre aquilo que nós olhamos, nem sempre aquilo que nós estamos vendo é o que Deus tem para nós ou é o que é melhor para nós. Porque os nossos olhos, a Bíblia diz que eles são enganosos. Os nossos olhos nos enganam, as aparências nos enganam. E a gente tem exemplos disso. A Bíblia vai falar a história no livro de Gênesis, no capítulo de número 13, para ser mais preciso, versículo de número 10 e 11 é mais exato, que é a história ali de Ló e Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. A Bíblia vai dizer que eles começaram a crescer muito quando estavam saindo em caminho de Canaã, e houve uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão, por ser tio de Ló, ele vai dizer para Ló: que não haja contenda entre nós. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas contudo, que não haja briga entre nós. Perceba que Abraão deu a Ló, seu sobrinho, o direito de escolha. Se Ló tivesse um entendimento mais aguçado, ele poderia ter dito para Abraão: não, meu tio, o senhor é o meu tio, se o senhor me disser para onde eu tenho que ir, eu irei. Mas não, o que Ló fez? A Bíblia diz que Ló olhou para as campinas do Jordão e viu as campinas verdejantes, percebeu que o pasto era bonito e ele escolheu ir para aquele lugar.
enquanto que Abraão, ele foi para o sentido contrário, que era o sentido do deserto. Abraão caminhou sentido ao deserto, caminhou sentido ao Egito, enquanto que Ló escolheu Abraão porque viu as campinas verdejantes. E nós sabemos muito bem o resultado dessa decisão de Ló. Ele foi parar em Sodoma, uma cidade que estava sendo ali, a prostituição, a decadência moral e espiritual estava tão baixa que Deus resolveu destruir aquela cidade. Então perceba que nem sempre aquilo que nós olhamos, nem sempre que aquilo que tem uma aparência boa aos nossos olhos é aquilo que é melhor para a nossa vida. Então nunca tome uma decisão segundo a sua aparência, mas procure orar, pedir a Deus uma direção. Apocalipse capítulo 3, Deus ele dá um conselho para que nós compremos dele colírios para que coloque nossos olhos para que nós possamos ver, porque quando Deus ele limpa os nossos olhos, nós conseguimos enxergar aquilo que é de melhor para a nossa vida. Deus sempre vai ter uma visão do que é melhor para nós. Eclesiastes capítulo 11, se não me falha a memória, versículo 9, vai falar ali para os jovens, ou é 11:9 ou é 9:11, ao contrário, não estou me lembrando aqui agora, mas vai ali dar um conselho para os jovens: anda pelo caminho do seu coração e pelas vistas dos teus olhos, sabei, porém, que Deus te trará a juízo por todas essas coisas. Amém? Então, é muito peculiar da gente ser guiado por algo através daquilo que nós vemos. Quantas histórias a gente ouve disso, de coisas que as pessoas olham e vê aquela aparência bonita, e aí vai de encontro àquilo, e muitas das vezes aquilo não é o que aparentava. Amém? Não é o que aparentava. A Bíblia vai falar a história também, que é voltado para isso, quando houve a escolha do rei de Israel, chamado Davi. Vocês lembram da história? Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, manda chamar os filhos, e quando os filhos chegam aí, e Samuel olha para o primeiro, que tem gente que grava o nome de todos eles, eu não consigo gravar, né, de nenhum deles, só do Davi mesmo, que é o que importa para mim. E vai dizer a Bíblia que quando eles olham para Samuel, olha diante do primeiro filho, aquele porte físico bonito, eis aí na minha frente o rei de Israel. E Deus vai falar para ele: não é este. Por quê? Porque Deus não olha segundo o que está diante dos nossos olhos, mas Deus olha o coração. Então Deus está nos ensinando com essa palavra, que muitas das vezes aquilo que está diante dos nossos olhos parece que é bom, mas não é. Parece que é perfeito, mas não é. Parece que é aquilo que tem de melhor para nós, e muitas das vezes não é. Nós precisamos olhar com o olhar de Deus, com o olhar de atentamento, com o olhar de misericórdia, com o olhar de bondade, com o olhar que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu sempre testemunho aqui e falo sobre isso, que muitas pessoas olhavam para mim e diziam: esse aí não tem mais jeito. Por que falavam isso? Porque eu olhava para o meu momento de vida, porque o momento que eu vivia mostrava isso para as pessoas, que era alguém que não tinha jeito, que era alguém que não tinha solução, que era alguém que não tinha mais reparo na vida, que era alguém que não tinha um futuro na vida promissor. Mas eles se esqueceram que eles estavam me olhando horizontal, mas havia um olhar vertical que me olhava de cima para baixo e dizia: esse vai ser para mim uma bênção, aleluia. Existe um olhar especial, irmãos, e Deus ele nos ensina isso. A Bíblia diz que nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pelo que nós cremos. Nós não podemos olhar com esses olhos naturais. Muitas das vezes você não consegue enxergar a vitória de Deus para a sua vida porque você está olhando com o olhar natural. Mas quando você abrir os seus olhos espirituais, você vai ver a grande maravilha que Deus tem preparado para a tua vida, amém? Receba isso nessa noite, essa palavra. Creia isso no nome de Jesus, que Deus tem coisas grandes e você precisa olhar com um olhar espiritual. Qual é a segunda coisa, né, que eu preciso olhar ou fazer para tomar uma decisão? Nunca tome uma decisão segundo a maioria. Existe um ditado popular, né, irmão? Vocês conhecem o ditado? A maioria tem sempre razão. E isso por causa disso que criou aí as eleições, né? Que é sempre a maioria que ganha.
mas nem sempre a maioria tem razão. Eu estava querendo lembrar dessa história que eu ouvi uma vez de um guia turístico, na época que eu trabalhava com turismo, passeando ali no Cosme Velho, quando a gente vai ali para visitar o Cristo Redentor. Eu não sei se alguém aqui conhece, mas tem ali, antes de chegar o trenzinho ali, o bondinho que vai para o Cristo, tem uma bica. Tem um lugarzinho que tem uma bica, que até hoje tem essa bica ali, é um ponto histórico que diz que na época de Dom Pedro, alguma coisa assim, tinha uma mulher, agora eu não consegui me lembrar a história real, mas vou falar aqui um resumo do que é. Que essa mulher, ela não tinha que fazer aquilo, mas como as empregadas iam, e ela tinha vontade de fazer, ela ia também, pegava aquele jarro de barro e ia pegar água naquela bica, mas ela não precisava. Eu vou lembrar depois, mais tempo com a história, com exatidão, eu vou contar para vocês essa história aqui. Por isso que existe esse ditado que eu vou falar outra. E aí, não sei se foi Pedro II, primeiro, não sei qual foi, disse para essa pessoa: para de ser Maria, vai com as outras. Por isso existe esse ditado até hoje. Porque ela não precisava ir, mas ela queria ir porque ela tinha curiosidade. Então existe muita gente assim no nosso meio. Não, eu vou fazer porque fulano fez. Eu vou porque fulano está indo. Eu vou porque a maioria está fazendo. E nem sempre a maioria tem razão, irmãos. Nem sempre a maioria tem razão. Mas é porque todo mundo está, mas você não é todo mundo. Você é especial. Você é a menina dos olhos de Deus, aleluia. E a gente, para ilustrar isso, tem uma passagem bíblica que fala muito lindo sobre isso. Quando Moisés manda os 12 espias espiar a terra de Canaã, uma terra que Deus havia prometido para eles, que colocaria no lugar onde manaria leite e mel, uma terra produtiva, uma terra boa. E ali 40 dias e 40 noites, aqueles 12 homens ficaram ali espiando aquela terra. E quando eles voltam para relatar a Moisés o que tinha visto, o que tinha acontecido, nós conhecemos bem a história. 10 daqueles 12 contaram as histórias junto com Josué e Caleb. Olha, a terra é boa, a terra é produtiva, levaram um cacho de uva, levaram figos que eram grandes, eram bonitos, levaram um relato bom. E logo após tudo isso, eles disseram um relato que infamou todo o povo. Diz: olha, a terra é boa, o fruto é bom, é produtivo, mas tem um porém: a terra é habitada por um gigante, e quando eles nos olham, nós somos como gafanhoto, e quando olhamos para eles, nos sentimos como gafanhotos também. E aqueles 10 homens conseguiram infamar toda aquela nação, conseguiram esmorecer a fé de toda uma nação. Mas eu glorifico a Deus, porque tinha 2 homens ali, irmãos, que não foram com aquela multidão e fizeram calar a boca de todo o povo. Calai-vos, subamos animosamente e possuamos-las por herança, porque o Senhor certamente nos dará, aleluia. Então percebe que nem sempre a maioria tem razão, nem sempre a maioria vai te levar para o caminho certo. Quando houve na crucificação de Cristo, que existia naquela época aquele ato de dar o perdão ali para um prisioneiro no período da Páscoa, a gente conhece a história que colocou Jesus e Barrabás, e ali, quando Pilatos pergunta quem deveria ser solto, a grande maioria começou a gritar, né? Quem deveria ser crucificado? Eles começaram a gritar: crucifique Jesus, né? E aí, ali a maioria venceu, mas por quê? Porque ali era um propósito de Deus. Não foi porque foi a maioria, mas é porque era um propósito de Deus. Aquilo tinha que acontecer para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, sendo salvos, libertos, transformados, poder participar do corpo do sangue do Senhor. Mas nem sempre a maioria tem razão. Eu, no período da minha conversão, a minha esposa ainda era uma pessoa que não servia a Jesus, era espírita, e muitos conselhos eu tive de pessoas: larga essa mulher, Deus tem uma varoa abençoada para você. E a gente não era casado, então eles aproveitavam dessa situação, sabe? Vocês não são casados mesmo, não tem compromisso nenhum, você agora é uma nova criatura, Deus tem algo novo para você. E tinha pessoas que até desenhavam a varoa valorosa que ia vir. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, está repreendido. Para mim, a vida não serviu isso.
A coisa nova que Deus fez foi transformar a vida dela. Então muitas foram as pessoas que falaram isso. E pasme vocês, pessoas muitas das vezes evangélicas, líderes de igrejas. Mas eu glorifico a Deus que, ainda que possa ser a minoria, mas outros tantos também disseram, não, o que Deus fez na sua vida, vai fazer na vida dela, aleluia. E nós hoje servimos ao Senhor juntos. Por quê? Porque eu não fui na opinião da maioria. Então nunca vá na opinião da maioria. Siga sempre aquilo que você sabe que Deus tem para a tua vida. O melhor conselheiro que nós temos é Deus. É a palavra do Senhor, aleluia. É a nossa liderança, que são pessoas que estão preparadas, qualificadas para nos caminhar no caminho de vitória, porque cabe a eles essa responsabilidade. Então a gente precisa vigiar muito nessa área. E eu quero encerrar, como eu disse, que ia ser bem sucinto. A última coisa que você tem que ter em mente, que nunca pode tomar uma decisão sem que antes você faça isso: orar ao Senhor. Nunca tome uma decisão sem orar. Ah, mas eu já orei uma vez, já orei 2 vezes, já orei 3 vezes. Enquanto você não obtiver uma resposta, não pare de orar. Outro dia eu coloquei uma frase que eu ouvi e coloquei no Instagram. Nós não devemos, o verdadeiro propósito da oração não é nós orarmos até Deus nos ouvir, mas sim nós orarmos até nós ouvirmos Deus falar conosco. Porque o que mais importa não é Deus me ouvir, mas é eu ouvir o que Deus tem para falar comigo. E às vezes esse é o nosso grande erro, que a gente, não, mas eu já orei, Deus já me ouviu, mas você já ouviu Deus? Deus já falou com você o que você tem que fazer? Se Deus ainda não falou, isso quer dizer o quê? Que eu preciso continuar orando. Eu comentei aqui outro dia, que eu não estava me lembrando, que era a religião dos Budas mesmo, os budistas. Eles, quando entram num propósito de oração, e eu falei isso numa mensagem que eu disse que 100% certo, 100% errado. Nós vivemos 100% certo, adoramos o Deus 100% que é Deus mesmo, enquanto muitos adoram a Deus e 100% errado, mas têm atitudes que seriam 100% certas na nossa vida. Eles oram, eles não param de orar até que eles obtenham a resposta da sua oração. São orações ininterruptas até que a vitória chegue. E às vezes nós não somos assim. Nós oramos uma vez, oramos 2 vezes, 3 vezes, vamos ao monte, jejuamos, e aquilo não acontece, a gente já se entristece, a gente se frustra, acha que aquilo não vai mais acontecer, e aí o que a gente faz? Simplesmente não ora mais. Não ora mais. Mas hoje Deus está falando para mim e para você, qualquer decisão da nossa vida precisa ser feita baseada através da oração. Percebe que a vida do cristão, ela é sempre movida por isso. Às vezes a gente vai a um médico, a gente vai fazer uma consulta, vai fazer um exame, mas sempre antes disso, o que a gente costuma fazer? A gente ora. Quem faz o contrário está fazendo errado. Ah, então eu orei, não precisa ir no médico? Não, você tem que ir no médico, porque Deus deu sabedoria aos médicos para isso, para cuidar da nossa saúde, para cuidar de nós. Mas antes de eu ir ao médico, eu vou primeiro orar ao médico dos médicos, para dar sabedoria ao médico, para cuidar de mim, aleluia. Porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Aí a Bíblia vai narrar uma história sobre isso muito bacana. Lá em 1 Samuel, no capítulo 30, se não me falha a memória, ele vai contar a história da cidade de Ziclag. Quando Davi está pelejando e chega com os seus soldados e tem aquela notícia, tem aquela reparação de que a cidade foi invadida, foi colocada a fogo, saquearam toda a cidade, levaram os bens, levaram os animais, levaram as famílias, levaram as mulheres, levaram os filhos. E quando o povo, os soldados chegam e vê aquela destruição, se põe a chorar e começa a ficar amargurado com aquele choro. E um sentimento de revolta toma conta dos soldados, porque eles imaginaram, se Davi não tivesse feito a gente guerrear, nós estaríamos aqui para proteger nossas famílias. E eles colocam o desejo no coração, vamos apedrejar Davi. Enquanto que eles estavam amargurados, a Bíblia vai dizer que Davi, contudo, se pôs a buscar o Senhor. E ele então toma
ele quer tomar uma decisão de ir atrás dos inimigos, de buscar os bens que foram roubados, de resgatar as famílias dos soldados e a dele que também foi levada. Só que antes de fazer isso, o que é que ele faz? Ele chama o sacerdote Abiatar, pede que traga o éfode, que era o altar que se fazia o sacrifício para o Senhor, e manda consultar ao Senhor, aleluia. E quando ele ora, faz aquela consulta a Deus, Davi manda o profeta perguntar: irei eu atrás da tropa? Alcançá-la-ei? E Deus manda o profeta dizer para ele: vá, Davi, você vai alcançá-los, e tudo tu trarás de volta, aleluia. Então perceba que Davi, ele não tomou uma decisão no momento de emoção, no momento de chateação, que às vezes a gente faz muito isso. Está chateado e toma uma decisão, está chateado, fala o que não deve, está chateado, faz o que não tem que fazer, aí depois o resultado é catastrófico e a gente vai ficar: meu Deus, por que eu fiz isso? Fez porque antes não orou, fez porque antes não procurou, fez porque antes não consultou a Deus, aleluia. Mas nessa noite, Deus me trouxe aqui para falar para mim e para você, que as nossas decisões precisam ser voltadas para isso que nós vamos falar nessa noite. O inimigo, ele tem poder também. Tem muita gente que, embora seja poder limitado, embora ele não tenha poder de fazer nada contra nós sem que Deus permita, mas ele tem poder. Então nessa noite a Bíblia vai dizer, fala sobre isso, que o inimigo, ele tem o poder de se transfigurar. Então diga para você mesmo nessa noite: eu preciso tomar decisões acertadas. Amém? Eu preciso tomar decisões acertadas. E o nosso maior manual de conselhos de decisões é isso aqui, ó. A palavra do nosso Deus. É ela quem nos conduz, é ela quem nos leva por caminhos de vitórias. Amém, queridos? Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a igreja. Passar aqui para o nosso pastor Romero.